10h14, dando sequência na série de entrevistas com pré-candidatos nas eleições de 2022. Hoje temos a presença do candidato a governador do estado de São Paulo, Felício Ramutes, do PSD. Boa noite, Felício. Obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao Headline News. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui, poder falar sobre gestão e política e os planos para o futuro do estado de São Paulo. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, Felício, o senhor era prefeito de São José dos Campos, deixou o cargo justamente para concorrer ao governo de São Paulo. Aliás, foi eleito e reeleito com o maior número de votos, na cidade de São José dos Campos, que é uma das maiores e principais aqui do estado de São Paulo. Mas aí eu tenho uma pergunta, a primeira pergunta para fazer para o senhor. Ontem saiu uma pesquisa do Exame Ideia para Intenção de Votos do governo de São Paulo que mostra este cenário. Fernando Haddad, do PT, com 27%. Tarcísio de Freitas com 17% em segundo lugar, Márcio França com 14% e Rodrigo Garcia com 11%, sendo que estes últimos três estão ali tecnicamente empatados, levando-se em consideração a margem de erro. E aí eu gostaria de saber do senhor qual a sua expectativa para tentar romper essa bolha. Olha, essa é uma pesquisa estimulada. A eleição para o governo do estado é a eleição mais aberta dos últimos 30 anos. Na pesquisa espontânea, inclusive, nessa pesquisa citada por você, 80% da população não definiu seu candidato ao governo do estado de São Paulo. É nisso que nós acreditamos para construir uma pré-campanha falando de boa política, respeitando os adversários, levando boas propostas para o estado de São Paulo. Ao longo da pré-campanha e campanha, eu vou ter a oportunidade de me tornar mais conhecido e levar o nosso jeito de fazer gestão e política para todo mundo conhecer e aí poder fazer a sua opção. Então, é a eleição mais aberta, diferente do cenário federal, onde na pesquisa espontânea a gente já vê 30% definindo um candidato, 35% outro candidato. O meu desafio, de fato, é me tornar conhecido, é mostrar que aquilo que eu fiz aqui em São José dos Campos, como bom gestor e praticante da boa política, pode ser feito no estado de São Paulo. Inovação, tecnologia para servir as pessoas, retornar os impostos para melhorar o dia a dia do cidadão. É esse espaço que eu quero conquistar ao longo da pré-campanha e campanha. Aliás, agora, dia 14, iniciam-se os programas partidários do PSD. E eu vou ter a oportunidade agora, do dia 14 ao dia 30, mostrar um pouco do que o partido pode fazer pelo estado de São Paulo, com as ações feitas aqui em São José dos Campos, uma cidade que, como você citou, eu saí da minha gestão com 82% de ótimo, bom e regular, que mostra que a gente acertou bem mais do que errou aqui e que pode fazer muito melhor pelo estado de São Paulo. Bom, então vamos falar das propostas do senhor para o estado de São Paulo, no que o senhor pretende focar? Olha, a primeira preocupação, inclusive, que tem me espantado nas minhas visitas, eu já percorri mais de 10 mil quilômetros conversando com as pessoas, entendendo os problemas das cidades, e a segurança pública é um tema que tem preocupado todas as cidades acima de 200 mil habitantes, coisa que não acontecia no passado, que demonstra que segurança não foi prioridade para a atual gestão. Ser um gestor público é eleger prioridades. O recurso nunca vai ser suficiente para fazer tudo. Então é importante ter sensibilidade social para investir naquilo que dê o melhor retorno para o cidadão. Na segurança pública, nossa proposta é implementar 30 mil câmeras com inteligência, como fizemos aqui em São José dos Campos, inclusive câmeras que não pertencem, aqui no caso, ao município, que não pertencerão ao governo, mas serão locadas como serviço para que elas possam estar em constante funcionamento. O cidadão paga os seus impostos para ver os serviços sendo prestados. É comum cidades que estão quebradas, que demoram para ser consertadas. O que nós vamos fazer é implementar 30 mil câmeras como serviço, reconhecimento facial, leitor de placas, transformando, então, essas câmeras em grandes portais eletrônicos de segurança, integrar esses sistemas aqui em São José dos Campos, a única cidade do Brasil onde os sistemas Córtex do governo federal e o sistema Detecta do governo estadual conversam, estão integrados. Segurança pública tem que fazer com integração. Hoje, no estado de São Paulo, o sistema da Polícia Militar não conversa com o sistema da Polícia Civil. Agora se inicia-se um processo de um boletim eletrônico, de ocorrência, mas que nós precisamos avançar muito, integrando do ponto de vista tecnológico. E no ponto de vista de infraestrutura, Polícia Civil, por exemplo, sucateada,
É comum nas cidades que eu visito encontrar delegados da Polícia Civil passando a sacolinha para poder reformar a sua própria delegacia, no estado mais rico da federação. Isso não pode acontecer, isso demonstra que segurança pública não foi prioridade para essa gestão, será na minha gestão, inclusive uma melhoria que nós vamos divulgar exatamente qual será dos salários da Polícia Civil, para que a gente possa valorizar esses homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para cuidar da nossa vida. Portanto, inovação, tecnologia, integração é possível fazer. Aqui em São José dos Campos, nós estamos na região mais violenta do estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Mas a cidade de São José dos Campos, em 2020, foi a cidade mais segura em homicídios e latrocínios do Brasil, das cidades acima de 500 mil habitantes. Significa que a política pública implementada aqui funciona para todo o estado e é o que nós vamos fazer, claro, se a população do estado de São Paulo me der a honra e a confiança de depositar o seu voto para que eu possa me tornar o governador do estado de São Paulo. Fabi, por gentileza, sua pergunta. Boa noite, candidato Felício. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan conosco. Eu queria só deixar registrado que o senhor estava falando da Polícia Civil e eu recebo muita reclamação dos policiais do Estado de São Paulo, da Polícia Civil, da Polícia Técnica de São Paulo também, até pedindo uma ajuda para falar com os políticos do Estado. Então já fica a dica aí que realmente eles estão bastante insatisfeitos. Parece que teve um concurso, tem 136 policiais remanescentes que não estão conseguindo entrar ali, e eles apontam um déficit humano, né, de policial em 15 mil. Então é um número bem relevante, dados concretos aqui para o senhor até trabalhar na sua campanha. Mas saindo um pouco dessa área de educação, eu gostaria de saber outra coisa. Como é que então a gente tem aí o modelo que o senhor já atuou como gestor de São José dos Campos, que eu já vi que o senhor gosta desse modelo de político gestor. Então, como foi a sua gestão durante a pandemia na cidade que o senhor estava coordenando? Olha, Fabi, ao longo da pandemia eu tive muitos embates com o governador do estado de São Paulo, o governador João Dória. Tive a oportunidade de participar de alguns programas da Jovem Pan, como os Pingos nos Is. Nós defendíamos que o conceito de vida era saúde e economia. E o que nós vimos ao longo da pandemia foi justamente isso. Setores econômicos que nunca ganharam tanto dinheiro ao longo da pandemia e outros setores que nunca perderam tanto dinheiro. E eu lá, em junho do primeiro ano da pandemia, eu escrevi um artigo para o jornal local aqui da minha cidade, que o título era Um Governo Longe das Pessoas. Um governo precisa fazer gestão e política. O governo do Estado de São Paulo talvez tenha a equipe mais técnica da história do Estado, mas muito distante da realidade do dia a dia das pessoas. E é isso que eu escrevi nesse artigo há muito tempo atrás, antes de imaginar que poderia ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. E o que aconteceu ao longo da pandemia foram ações como, por exemplo, fechamento de barbeiros e cabeleireiros. Provavelmente, quem definiu esse fechamento estava lá no conforto do Palácio dos Bandeirantes e levou como modelo aqueles cabeleireiros e barbeiros dos jardins, nada contra, mas que parecem até shopping centers. E esqueceu que aqui, nas cidades de todo o estado de São Paulo, nós temos gente com uma cadeira de barbeiro na garagem da sua casa, ou uma moça que faz a unha ali na porta da sua casa para suas vizinhas, que se viu impedida dessas atividades, que só poderia atender uma por vez, inclusive, né? E acabou sendo impedida. Aqui a gente tomou ações diferentes, eu respondo a 5 processos no Ministério Público por conta de tentar fazer diferente. Eu lembro também quando houve a decisão de liberar os drive-thrus, né? Alguém lembrou daquelas lanchonetes que tem drive-thru, mas esqueceu do pequeno comerciante. E aqui em São José dos Campos, por exemplo, eu tomei uma atitude que liberei as ruas, pudessem parar os veículos na rua, claro, sinalizando a rua na frente do estabelecimento e transformasse, então, a rua no seu drive-thru. Além disso, na área de saúde, nós fomos a única cidade do Brasil que construiu um hospital definitivo em 35 dias. Enquanto muita gente fazia aqueles hospitais de campanha, que depois foram desmontados, e a gente viu o que aconteceu ao longo da pandemia em relação a isso, nós implementamos uma construção com uma metodologia inovadora, onde eu vi sendo construída num hospital da rede do Hospital Albert Einstein, e construí aqui um hospital definitivo em 35 dias, que hoje, inclusive, é um hospital infantil. 3.100 metros quadrados de área total, construída em 35 dias, e ainda 85% do custo foi pago
pela iniciativa privada. Ao longo da pandemia também, nós fomos a única cidade que distribuiu oxímetro para as pessoas sem custo. Nós temos um convênio com uma rede de farmácias que, assim que a pessoa positivava, fornecia o oxímetro gratuitamente para aquele que se positivava no SUS. Ele usava o oxímetro e depois devolvia na farmácia, que higienizava aquele aparelho e podia ceder para uma outra pessoa. Iniciativas inovadoras. A gente tem que pensar diferente, com criatividade, tecnologia, para poder prestar melhores serviços. Não é à toa que São José dos Campos, Fabi, é a única cidade do Brasil certificada como cidade inteligente, de acordo com normas internacionais. Só tem 79 cidades no mundo com essa certificação. E o que quer dizer isso? Quer dizer inovar, quer dizer trazer tecnologia, mas principalmente pensar nas pessoas. O que eu gosto da cidade inteligente é a última palavrinha, a palavra gente. Isso significa que São José foi reconhecida como uma cidade que sabe cuidar da sua gente. Claro, não existe cidade perfeita, mas aqui eu tive a oportunidade de, como político e gestor, porque eu também não acredito em nova política ou velha política. Eu acredito em boa política. E ser prefeito, governador ou presidente da República requer que aquela pessoa que assuma essa responsabilidade saiba fazer boa política e boa gestão. Eu fui aprovado pela população de São José dos Campos, tenho experiência, um time que pode propor ideias inovadoras para melhorar a vida das pessoas. Agora, candidato, ainda falando sobre propostas, né? Um dos maiores desafios ou problemas da cidade de São Paulo, falo cidade, mas é um problema que extravasa o limite municipal, é a Cracolândia, que inclusive foi movimentada recentemente com operações policiais. Gostaria de saber do senhor o que um gestor estadual poderia fazer para tentar, pelo menos, solucionar esse problema. Primeiro ponto, vontade política. E eu vou fazer no primeiro dia, juntar, integrar todos aqueles atores que atuam hoje na Cracolândia. Nós temos igreja cumprindo bons papéis, seja igrejas evangélicas, igrejas católicas, entidades, associações, o poder público municipal com entidades sociais e até a Guarda Civil Municipal, poder público estadual. Nós precisamos juntar todo mundo, sentar na mesa, assim como eu fiz aqui em segurança pública, e integrar todas essas pessoas com vontade política, com o governador liderando esse grupo de pessoas, para que todos possam remar na mesma direção. O que acontece hoje são ações descoordenadas, onde às vezes um governador levanta e diz: eu tenho a solução, resolve fazer uma ação que nem o prefeito está sabendo, ou que as entidades que ali atuam por muitos anos não estão sabendo. Então a solução primeiro requer vontade política, e ali sim, em conjunto, deve ter o Ministério Público ali no meio também, claro, sem dúvida nenhuma, a Defensoria, porque a Cracolândia ali não é uma, a gente tem muitos perfis dentro da própria Cracolândia. A gente tem o próprio fluxo, a gente tem 1/3 das pessoas que, na verdade, estão numa situação grave em relação ao consumo. Ou seja, ele já não tem mais discernimento, precisa de uma outra atitude em relação. Ele já foi, do ponto de vista psicológico e físico, prejudicado pelo consumo constante de drogas, e ele não tem mais condição de tomar suas decisões. Mas não são todos, é uma parte. Então nós precisamos juntar assistência social, segurança, entidades, todos juntos, para que a gente consiga caminhar na solução. Não existe solução mágica. O candidato que dizer: olha, vou resolver em 2 meses, 3 meses, na verdade está mentindo, está aproveitando o momento eleitoral para iludir as pessoas. É um trabalho constante que deve ser feito, de responsabilidade de todos e coordenados politicamente pelo governo do Estado, para que a gente tenha mais chance de acertar. O que foi feito até agora não funcionou. Para você ter uma ideia, nós não temos nem o cadastro das pessoas que ali estão. Não é cadastro para a segurança pública, não. Existem associações de mães à procura dos seus filhos, que vão lá procurar na Cracolândia e tem que ir perguntando de um para o outro se viu o filho, mostrando fotografias. Hoje, com a tecnologia básica, é possível de se cadastrar aquelas pessoas, entender aqueles perfis e arrumar uma solução para cada tipo de perfil. Isso é muito claro, a assistência social precisa atuar, a gente tem várias entidades fazendo um bom trabalho lá, e eu, como governador, no primeiro dia, vou juntar todos os atores para que juntos
nós possamos encontrar soluções. Até mesmo, como eu disse, para uma parte, internação compulsória, mas para uma parte. Para outra parte, a assistência social com uma futura internação, caso esses usuários desejem e consigam ter uma relação de confiança, levando para as comunidades terapêuticas, para os vários tipos de equipamentos públicos que podem ser oferecidos. Hoje, a cidade de São Paulo tem pouco equipamento público de internação. O Estado ainda tem um programa Recomeço, mas que seria insuficiente, claro, para atender todas as pessoas que precisariam da internação da Cracolândia. Então, é preciso uma força-tarefa, não de segurança, mas unindo todas as entidades. Eu costumo dizer, nascemos dependentes, dependemos dos nossos pais até para nos alimentar. Quando nós somos adultos, achamos que somos independentes, mas, na verdade, somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. E, lamentavelmente, o que a gente viu recentemente é um governador que, por exemplo, acha que ele é capaz de resolver todos os problemas do Estado e até do Brasil, e é isso que a gente precisa evitar. Precisa ter a humildade de juntar as pessoas, e eu, como governador, vou fazer isso. Vou conquistar credibilidade para juntar todos em torno de vários problemas. E a Cracolândia é um deles. Fabi? Vou aproveitar, então, candidato, e fazer esse link que o senhor está fazendo aí de governo federal, porque é importante. Vou pegar um tema bem atual aqui. Todo brasileiro está preocupadíssimo com os preços das coisas, e agora a gente está discutindo de uma forma nacional a questão do ICMS, e aí nós temos no orçamento público o tal do dinheiro carimbado, que é aquele dinheiro em que o Estado recebe do governo federal, mas que ele já vem destinado, que o gestor ele não tem muito como fazer com aquele dinheiro, porque ele já vai ali para o que é pré-determinado. Se ele não fizer isso, ele incorre em lei de responsabilidade fiscal. Então, eu quero saber como que o senhor vai fazer com o dinheiro do governo federal, o que não vem carimbado, qual será a sua prioridade em gastar dinheiro do governo federal no estado de São Paulo? Olha, Fabi, às vezes a gente tem algumas pessoas repetindo isso em relação ao dinheiro, como você bem colocou. Dinheiro não é nem federal, nem estadual, nem municipal. Dinheiro é do cidadão, é através dos impostos que todos esses governos se sustentam. E, às vezes, muito usam mal os recursos dos impostos. Por isso que, inclusive, muito se discute de reforma tributária, e eu sou totalmente contra a discussão da reforma tributária antes da reforma administrativa. O governo federal gasta mal, o governo estadual gasta mal e as prefeituras gastam mal. Nós precisamos enxugar os gastos públicos. Eu fiz isso aqui em São José, dentro da legislação atual. Reduzi o número de secretarias, a gente tinha aqui 23 secretarias, eu reduzi para 14. Reduzi o número de cargos comissionados. Então nós precisamos ter muita atenção, porque o dinheiro é do cidadão. É ele que contribui com seus impostos, o empreendedor que tanto sofre. Aliás, para o empreendedor, que é, na verdade, quem leva o nosso país nas costas, eu costumo dizer que se os políticos não atrapalharem, já está bom demais. Se a gente puder dar uma mãozinha, ajudar, simplificar, melhor ainda. Então, os recursos são do cidadão e, de fato, eles têm que ser investidos hoje como prioridade em segurança e, no caso do Estado de São Paulo, em saúde. Dois dos principais problemas que precisam ter recursos. Nós vimos agora, o Estado de São Paulo tem 52 bilhões de reais de superávit. Não é por economia e por eficiência administrativa. É o imposto inflacionário. Todos os preços subiram e o ICMS incide sobre o preço que a gente paga nos produtos. Portanto, a inflação é boa para os governos, que eles podem ser ineficientes, que nem aparece isso para o cidadão, e eles podem dizer, tivemos superávit nas contas do governo. Esse é um grande erro. A gente precisa ter eficiência nos gastos públicos, fazer logo reduzindo o número de secretarias e investindo naquilo que é necessário. Segurança e saúde é prioridade, será prioridade na nossa gestão. Agora, candidato, mudando um pouquinho só de assunto, o senhor, durante a janela partidária, mudou do PSDB para o PSD, mas o senhor ficou muito tempo no PSDB, por muitos anos. E eu quero, inclusive, abordar com o senhor sobre a sigla PSDB, porque no final da tarde, o partido oficializou o apoio à pré-candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet. E é a primeira vez, até falei isso com a Fabi, depois de 3 décadas, depois da redemocratização,
acusação que o PSDB não tem um candidato oficial à presidência. Então, eu gostaria de saber do senhor, que por muitos anos ficou filiado ao PSDB, como que o senhor enxerga hoje o partido, a situação do partido? Foram 28 anos que eu fui filiado do PSDB. Entrei naquela discussão do plebiscito, na verdade, na votação do parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. 93 ou 94, se eu não me engano. E o que eu vi no PSDB ao longo dos anos foi a falta de capacidade de renovação dos seus quadros. O PSDB deixou escapar muita gente boa ao longo de todos esses anos e não teve essa capacidade, principalmente aqui no estado de São Paulo. Eu, mais especificamente, ainda tive alguns problemas em relação à gestão da pandemia com o governador, depois com a filiação do próprio, hoje pré-candidato Rodrigo Garcia, que veio para o PSDB com a única e exclusiva intenção de ser o candidato do Dória, e depois, nas prévias do PSDB, nós aqui em São José dos Campos, fomos o único diretório a apoiar o candidato Eduardo Leite, o único diretório do estado de São Paulo. Depois disso, o nosso caminho, e aí não foi só meu, 90% do diretório do PSDB migrou, então, para o PSD. Agora, confesso a você que eu não imaginava que as dificuldades do partido fossem acontecer de forma tão acelerada como nos últimos meses que nós vimos. Nós vimos alguns péssimos exemplos de política feita de forma incorreta pelo PSDB. Quando eu falo de forma incorreta, eu falo que não a prática da boa política. Quando a gente vê, por exemplo, um governador e um vice que de dia são melhores amigos e de noite são os piores inimigos, isso é uma péssima prática política. Isso é um péssimo exemplo para o jovem, por exemplo, que imagina que ser político é isso, é ser amigo de dia e ser inimigo mortal de noite. Ou quando a gente vê pré-candidatos, inclusive ao governo do estado de São Paulo, trocando seu domicílio por conveniência eleitoral. Péssimo exemplo político. Aqui a gente teve a Marina Silva, teve o Sérgio Moro, que agora houve já um julgamento impedindo que ele o faça, o Tarcísio de Freitas, todos seguindo o exemplo de Sarney, lá atrás, quando trocou seu domicílio eleitoral do Maranhão para o Amapá. Então, o que eu vejo, infelizmente, é que o PSDB, de forma muito mais acelerada, vai caminhando para uma situação muito ruim. Eles devem eleger uma bancada muito menor agora nas próximas eleições e, mais uma vez, acabei de ver aqui, acompanhando a programação de vocês, a declaração do Aécio Neves, mais uma vez, eles não se entendem e não estão unificados para uma tomada de decisão, mesmo no momento de enorme fragilidade que o PSDB vive. Mas eu prefiro também, claro, falar do meu partido atual, do PSD, que na janela teve um grande crescimento de 35 para 46 deputados, é a segunda bancada no Senado, isso sem fisiologismo, sem cargo no governo federal ou no governo do estado de São Paulo, que mostra que o trabalho é um trabalho firme, concreto, e esse é o meu objetivo na minha pré-candidatura, construir ao longo da pré-candidatura e candidatura propostas, praticar a boa política para que a gente possa fortalecer ainda mais o partido e se ao longo desta caminhada eu convencer mais pessoas e me tornar governador do estado de São Paulo, a população de São Paulo pode saber que vai ter alguém que vai acordar cedo, arregaçar as mangas, ser gestor e fiscal dos serviços públicos para melhorar a vida das pessoas. Candidato, aproveitando que o senhor falou sobre o seu partido, PSD, e estamos falando em âmbito nacional, gostaria de saber qual candidato à presidência o PSD vai apoiar? Por enquanto, o PSD está aberto, não divulgou um apoio a Bolsonaro, ou a Lula, ou a Simone, e provavelmente isso que deve acontecer. A gente tem dentro do PSD, que é um partido de centro, que acredita na eficiência de concessões, privatizações, quando necessárias e nos locais corretos, também a favor do SUS, da universalização do ensino, dos programas sociais. Mas nós temos características distintas. Por exemplo, o PSD do Paraná, o Ratinho Júnior, é mais próximo da direita, portanto, deve caminhar junto com o governo Bolsonaro. Já o Calil, lá em Belo Horizonte, mais à esquerda. Eu, de minha parte, estou aguardando o cenário dos candidatos, não sabemos ainda nem quais são as chapas completas. Nós temos lá a União Brasil com o Bivar,
temos a própria Simone Tebet, o Ciro, vamos aguardar as definições das chapas completas para que eu possa, aí sim, eu vou divulgar o meu voto, mas sou um candidato independente. Não sou o candidato do Dória, não sou o candidato do Bolsonaro, não sou o candidato do Lula e não me aliarei a nenhum deles para ganhar a eleição. Eu permanecerei independente do início ao fim da eleição. Indo ao segundo turno, não é porque um ou outro pode me dar mais chance de ser eleito que eu os apoiarei. Então, eu vou permanecer assim, independente em relação a essa polarização. Fabi, mais uma pergunta? Eu vou insistir nisso, candidato, porque eu vejo a importância dos candidatos do Estado de São Paulo especificamente. Eu acho que os paulistas e paulistanos ficaram muito traumatizados por não ter um alinhamento de governo federal e governo estadual. E não estou só me referindo ao governo Dória, não, tá? Estou me referindo já a governos passados. Não existe esse alinhamento. Então, eu vou insistir. Se o senhor tiver ali no cenário, ficar entre Lula e Bolsonaro, porque são plataformas de governos muito diferentes, o senhor, como governador de São Paulo, estou te colocando como governador já, hein? O senhor, qual a tendência? Porque sem tendência fica impossível, acho que para as pessoas entenderem pelo menos o seu alinhamento ideológico do passado desses dois candidatos. Olha, eu aqui, Fabi, eu fui adversário do PT nas nossas eleições e aqui em São José dos Campos a gente acompanhou alguns governos do PT que foram terríveis para as cidades. Eu costumo comparar o governo do PT a uma franquia de corrupção e poder, né? Onde, quando assumem as prefeituras, os comissionados vêm de fora, os fornecedores vêm de fora e os projetos vêm de fora. Então, para mim, eu tenho uma dificuldade gigantesca e, por coerência política, não terei um alinhamento com nenhum candidato do PT, seja em São Paulo ou na esfera estadual. Ao mesmo tempo, eu tive uma grande decepção, porque eu votei no Geraldo Alckmin no primeiro turno da última eleição e votei no Bolsonaro no segundo turno. E, ao mesmo tempo, não estou satisfeito com o governo do Bolsonaro. Então, eu vou torcer para que a gente possa ter uma boa via e que ainda possa, e apesar de ser uma possibilidade ainda remota, como otimista e sonhador que sou, vou permanecer buscando uma alternativa para essa polarização que tem levado o país a discutir o acessório e não o principal. Eu vejo discussão, por exemplo, na área de educação sobre homeschooling ou não homeschooling, mas a gente não fala do essencial, que é tentar recuperar o tempo perdido com a pandemia, melhorar os IDEBs, como o IDEB de São José, que é o melhor IDEB do estado de São Paulo, das cidades acima de 500 mil habitantes, discussões se a câmera tem que ficar no corpo do policial ou não. Nós precisamos reduzir letalidade, melhorar taxa de criminalidade. É isso que tem que ser as discussões, sair do acessório e ir para o principal. Eu torço que o país passe logo por essa fase e a gente possa, de fato, discutir o que é principal, o que eu vou fazer. Eu estou determinado a fazer isso ao longo da minha pré-campanha e campanha. Em relação ao alinhamento, o que a gente viu foi mais do que um não alinhamento, mas um desentendimento político com o erro das duas partes no governo do Estado de São Paulo. Foi terrível para o Estado de São Paulo a postura do ex-governador João Dória e foi terrível a postura do presidente da República, Bolsonaro, em relação ao governo do Estado de São Paulo. Ninguém tinha razão, onde ali era uma briga política e onde a vida das pessoas foi deixada de lado. Ser político é pensar essencialmente em melhorar a vida das pessoas. Então, acho que, ainda que não exista um alinhamento direto de partidos, tem que haver respeito pelos poderes. Assim eu fiz como prefeito e eu pretendo fazer como governador, respeitando o futuro presidente da República, e tenho certeza que o presidente da República também vai respeitar o governador, se tiver essa relação de forma igual entre um e o outro. Lamentavelmente, a gente viu erros das duas partes, o que acabou prejudicando a vida do cidadão que mora no estado de São Paulo, que é também cidadão do nosso país. Tudo bem, candidato. Então, para a gente finalizar, de uma forma mais rápida, o senhor criticou o PT, a gestão do PT na cidade, né? Também criticou a gestão de Bolsonaro aqui no estado de São Paulo durante a pandemia, disse que não seria nem Lula nem Bolsonaro, que ainda torce, que ainda tem expectativa de uma terceira via. Seria Simone Tebet, então? Olha, vamos aguardar a composição da chapa da Simone Tebet, do Ciro, como as coligações acontecerão. União Brasil,
que tem um candidato, mas que pode ter outro candidato. Política se faz tomando a decisão certa na hora certa. Minha decisão eu ainda não tomei, mas pode ter certeza que vocês saberão no momento correto qual vai ser minha decisão em relação ao apoio do primeiro turno. Perfeito. Conversamos então com o candidato a governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Ótima noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês, podendo falar sobre o estado de São Paulo e o futuro.